vai dar continuidade ao estudo de Filipenses, hoje no capítulo 4, versículo 2 ao 5, lembrando o tema aí da série, que é Desafios e Recompensas em Servir a Cristo. Capítulo 4, versículo 2 ao 5, diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que venha a preparar o nosso coração, a nossa mente, para ouvir daquilo que Ele tem a dizer a nós nessa noite. Pai, a Tua palavra, Deus, foi lida, Deus, e como nós já cantamos, louvando o Teu nome, desejando, ó Pai, a Tua presença, a restauração do Senhor, o toque do Senhor na nossa vida. E nós pedimos, ó Pai, que a Tua palavra venha encontrar morada no coração de cada um de nós, que o Senhor venha falar, Deus, ao nosso coração, Deus, dando vida a cada um de nós através da Tua palavra, como aqui já foi orado, Deus, para que possamos praticar aquilo que o Senhor tem dito a cada um de nós, ó Deus. Seja conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós não teremos a internet, porque quem tem aí a net na casa sabe como está hoje aí o dia todo. Não temos internet. Baixa só um pouquinho o microfone, senão eu vou chegar perto vai ficar muito ardido. Minha voz já não é tão suave. A mágoa é um dos sentimentos mais perigosos. A mágoa é um dos sentimentos mais perigosos. É ou não? Se você estiver magoado hoje, com certeza vai colocar aí mais alguns pontinhos de exclamação. Mágoa, mácula, ferida, machucado. E quando se pensa em contexto bíblico é mais complicado ainda, porque uma ferida, um machucado, uma pessoa magoada é alguém que tem a alma machucada. E aí então nós começamos a reagir a essa mágoa, reagir a essas feridas que são feitas a partir da mágoa que nós recebemos. E quando nós vivemos essa realidade, o que a mágoa pode causar? O que pode causar uma mágoa no nosso coração, uma mágoa guardada em nós? Pelo menos 4 coisas. A Bíblia vai dizer, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, 15. Ou seja, a mágoa pode contaminar a todos ao nosso redor. Não somente a nós mesmos, mas a todos aqueles que se aproximarem de nós, aqueles que convivem conosco, aqueles que estão ao nosso redor. Então, qualquer coisa que possa existir de mágoa em nós, pode ter certeza que aquilo vai alcançar todas as pessoas ao nosso redor. E aí nós já vamos nos colocar no outro lado da mágoa. Quantas vezes nós já agimos da seguinte maneira: eu não sei, não fiz nada para ela, ela não olha para mim. Meu problema era com os pais dela, meu problema é com o vizinho dela, não era com ela. Mas por quê? Porque aquilo que tinha no coração daquela pessoa contaminou todas as pessoas ao seu redor. Então, em todas as áreas da vida nós nos deparamos com essa realidade. Se alguém está magoado no trabalho, infelizmente ele vai contaminar as pessoas ao seu redor, e quanto menos esperamos, tem os chamados grupinhos dentro do trabalho contra alguém. Por quê? Porque aquela pessoa com uma raiz de amargura acabou contaminando todas ao seu redor. A mágoa também pode causar divisão. A mágoa pode separar as pessoas mais próximas. Estou magoado com você. E aí então nós começamos a afastar pessoas. Pode trazer feridas maiores. O fato de alimentar uma mágoa fará com que aumente a ferida aberta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos de Éfeso, ele fala então que nós não podemos dormir airados com alguém, magoados com alguém. Então não podemos pôr o sol sobre a nossa ira. O sol vai se pôr, eu vou dormir com aquela ferida no coração, com uma mágoa, e aquilo vai aumentar de tal forma que as feridas irão aumentar também. Então uma coisa pequena, uma coisa que de repente mal entendido, aquilo que foi tão passageiro, se transformou numa ferida tão grande, porque o tempo passou e aí as feridas aumentaram.
E aí, com certeza, pensando no contexto de igreja, uma mágoa paralisa qualquer ministério da igreja. Então, se nós temos um ministério na igreja, e dentro desse ministério começa a existir mágoa, pode ter certeza que ele vai deixar de existir. Ele pode até continuar existindo na igreja, mas ele não vai trazer fruto, não vai trazer crescimento, maturidade para a igreja. Nada mais do que divisão, contaminação e feridas maiores. Aí ele fala de duas mulheres, Síntique e Evódia. Duas mulheres que nenhuma outra parte da Bíblia vai falar sobre elas. Você não vai encontrar mais textos que expliquem quem são essas mulheres. Por que o apóstolo Paulo, numa carta, uma carta tão pessoal como aos Filipenses, ele destaca o nome de duas mulheres e fala sobre o que está acontecendo com elas. Ele vai dizer, Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Então não há outra explicação, não há outro momento que a gente vai ouvir dessas mulheres. Mas nesse texto nós podemos tirar pelo menos 3 realidades sobre a vida delas. Primeiro, que eram corajosas companheiras de trabalho. Ele vai dizer, também peço que auxilies, pois juntas esforçaram comigo no Evangelho. Então, nesse contexto, nós vamos entender que eram pessoas fundamentais no ministério da igreja em Filipos. Pessoas de influência na igreja. O apóstolo Paulo escreve uma carta direcionada à igreja e ele fala diretamente a 2 pessoas. Então, mostra que essas 2 pessoas tinham influência naquela igreja. Mas também mostra que pessoas com divergências entre si. Aquelas 2 pessoas estavam com uma divergência entre elas. Por isso que ele fala para que pensassem de uma forma que eles concordassem naquilo que eles pensavam. Então deixa claro essas 3 realidades dessas mulheres. Corajosas companheiras, pessoas de influência e aí uma negativa. A divergência entre elas. E queridos, o apóstolo Paulo ele vai utilizar a palavra rogo, que resolvessem o mais breve possível aquilo que estava acontecendo. Que elas pudessem resolver, o rogo, uma súplica, uma exigência do apóstolo Paulo, para que elas pudessem o mais rápido possível resolverem aquilo que estava acontecendo entre elas. Então o apóstolo Paulo não faz, por exemplo, quando ele escreve a carta a Filemon, para resolver o problema entre Filemon, dizendo, olha, vocês devem pensar, vocês devem se unir, receba agora Onésimo de uma maneira carinhosa, uma maneira amistosa. Ele não chama uma pessoa no canto e outra no outro canto para poder conversar com elas. Ele fala diretamente e exige que de forma rápida elas pudessem então pensar concordemente no Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele sabe do problema que está acontecendo, e ele não deixa que passar o tempo. Ele não deixa que o tempo venha tentar tratar as feridas. Aquela história que nós temos, que o tempo cura, nós sabemos que infelizmente o tempo não cura. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se a ferida não foi tratada, pode ter certeza que qualquer coisa que aconteça em um momento específico, que lembre aquilo que aconteceu, pode ter certeza que a ferida vai estar muito grande e talvez não dê tempo mais de tratar aquela ferida. Vamos esperar eles fecharem os vidros, que aí, todo mundo olhando. Faz tanto tempo que a gente não vê mexendo nos vidros, né, que dá uma curiosidade para ver se ainda tem vidro. Eu nem lembrava. Mas queridos, e quando nós pensamos em mulheres, imagine 2 mulheres magoadas. Coisa simples, não é nada que seja grave, assim, que 2 mulheres que lideravam a igreja, que eram pessoas de influência na igreja. O que aconteceria se aquela ferida não fosse tratada? Se a mágoa entre elas não fosse curada? E aí quando nós pensamos nessa realidade, o apóstolo Paulo, então, ele exige que de uma maneira rápida elas fossem tratadas. Nós aprendemos, pelo menos, todos podemos nos magoar. Ninguém está livre de ser magoado. Eram 2 mulheres que alcançaram a liderança,
com certeza, duas mulheres experientes, mulheres com sabedoria, mulheres, pela sua influência, mostra que elas eram conhecedoras do que a palavra do Senhor dizia, mas todos nós podemos nos magoar. Então não pense que você não vai ser magoado um dia. Se não foi, vai ser. Fica tranquilo que a sua hora vai chegar a qualquer momento. Então todos nós podemos nos magoar. Mas também nós aprendemos que todos podemos magoar. Não importa o grau de espiritualidade, não importa o grau de influência que você tem, não importa a área que você ocupa na sua vida, os trabalhos que você tem, o ministério que você tem, todos nós podemos magoar alguém. Não é verdade? Se você não concordar, eu sairei daqui magoado. E aí você vai saber a capacidade que você tem de magoar alguém. Então são duas verdades que nós temos aí, que devemos aprender, mas infelizmente são duas que nós não nos preparamos para elas, ou nós não aceitamos isso na nossa vida. Principalmente a segunda, que nós podemos magoar. Porque quando nós fazemos algo para alguém que fere alguém, nós temos diversos argumentos para poder demonstrar que não foi o que nós quisemos fazer. Eu não queria fazer isso. Não foi isso que eu falei. Eu falei sem pensar. Nós começamos a criar vários argumentos para que a pessoa que nós magoamos se sinta ainda mais culpada por aquilo que nós fizemos com ela. Então, são duas verdades que nós precisamos entender. Mas também, a mágoa pode ser originada de outros sentimentos. Inveja, ciúmes, dominação, insegurança, ira, carência, dentre outros. Então a mágoa, ela pode ser originada de algum outro sentimento que nós estamos guardando no nosso coração. Então talvez até mesmo um sentimento de inferioridade que nós temos, alguém não olha para nós um dia, aquilo já nos magoou, por quê? Porque eu tenho um sentimento que eu sou inferior, que ninguém olha para mim, ninguém se importa comigo, e a pessoa de repente passou sem me, não me viu, e eu acho que ela não olhou, ela me rejeitou, e aí a mágoa surge. Então, vários sentimentos que existem no nosso coração que podem gerar essa mágoa. E eu vou falar mais uma vez para que você guarde. Inveja, ciúmes, dominação, insegurança, ira, carência. E aí você pode colocar outros diversos sentimentos que nós temos que podem gerar a mágoa no nosso coração. Nesse primeiro contexto que nós vimos, a realidade das duas mulheres, os riscos que nós temos. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer lembrar uma mágoa? Quer chorar as suas mágoas? Veio uma música na minha cabeça agora, não sei que música que é, mas chorar as suas mágoas para mim. Quem gosta de música da terra vai lembrar, porque eu sei que é... Eu vou cantar daqui a pouco a música, né? É. Mas não é verdade? Quem aqui já foi magoado? Quem aqui já magoou? Eu não lembro, pastor. Eu estou tentando lembrar aqui um momento, mas... Quem magoou mais do que foi magoado, né? Então, já não vai ler agora, não. Mas... Será que nós esquecemos a mágoa? Basta acontecer de novo para a gente lembrar se, né, nós homens somos assim, não somos? Quando acontece alguma coisa no nosso casamento, a gente fala assim, lembra aquela vez? Nós gostamos de fazer isso, né, homens? Que vez? Eu nem lembro disso. Não lembra? Quando a gente casou, há 16 anos atrás, há 20 anos atrás, nós homens gostamos de lembrar as mágoas. Mas, para a gente poder esquecer essa mágoa, curar essa mágoa do nosso coração, só existe uma maneira, que é através do perdão. É através de liberar esse perdão, de aceitar esse perdão e poder entender que o perdão ele vai liberar, ele vai tirar essa tristeza, essa mágoa de dentro de nós. E é interessante que o perdão em si, nós gostamos de orar, nós gostamos principalmente o Pai Nosso, sempre lê o Pai Nosso, ora o Pai Nosso.
esquecemos que perdoa, Senhor, como nós temos perdoado. Então nós temos que entender que o perdão ele precisa tirar esse sentimento da mágoa. Porque se nós pensarmos o tempo todo, perdoei, mas, tudo bem, eu perdoo, porém, não faça mais isso. E aí então nós começamos a colocar obstáculos para que nós possamos não perdoar as pessoas. Mas o perdão vai tirar, o perdão sincero, verdadeiro, tem que tirar essa mágoa que está no nosso coração. Caso contrário, nós simplesmente colocamos ali um paninho molhado naquela ferida, jogamos um mentolate ou mentolate, como que fala, Dr. Fábio? Eu tenho tanto trauma na minha infância disso que eu não sei nem falar. Mertiolate. Nossa, eu sofri tanto com mentiolate que eu nem sabia falar agora. Mas era aquilo que a gente fazia. Antes ardia, sarava, né? Agora só dá aquele... Mas aí a gente começa só a tratar as feridas aqui ao redor dela, mas nós não curamos aquilo que realmente nos traz essa ferida. Mas o caminho do perdão, a primeira coisa que temos que fazer é tome a decisão de perdoar. Rogo a síndica, rogo a Evódia. Ele faz diretamente. Ele não faz rogo a síndica e a Evódia, não. Rogo a você, síndica, rogo a você, Evódia. Ou seja, de maneira pessoal e direta. Tomem a decisão de perdoar. Tomem a decisão de pensar concordemente no Senhor, de achar uma resposta para isso que está acontecendo entre vocês, aquilo que está trazendo divisão entre vocês, tomem a decisão de perdoar. E é interessante pensar em tomar essa decisão, não importa o grau de espiritualidade, nós todos iremos magoar as pessoas. Para isso nós precisamos tomar a decisão de perdoar. Perdão deve ser uma via de duas mãos. Paulo dirige a palavra às duas mulheres, dando a entender que ambas precisariam tomar essa decisão. Não é uma mais espiritual do que a outra, uma mais pecadora do que a outra. O apóstolo Paulo, ele dirige as duas da mesma maneira, da mesma forma, para que o perdão seja então de duas vias. Eu vou pedir perdão e a pessoa precisa me perdoar e também precisa pedir perdão e eu preciso liberar esse perdão a ela. E aí nós então entendemos que muitas vezes na nossa vida, nós esperamos que o outro tome atitude, nós vamos dormir, amanhã acorda, conversamos e não falamos do perdão, e aí aquilo vai passando, e a ferida vai só aumentando. Nós precisamos aprender a pedir perdão e tomar essa decisão. Uma decisão simples, não é? E só para lembrar, o perdão não é algo sobrenatural. Se você olhar o sermão, olhar ali a oração do Pai Nosso no Sermão do Monte, você vai perceber que ele está falando de coisas naturais. Perdoa, Senhor, os meus pecados, como eu tenho perdoado. Ou seja, quando a gente usa a expressão, não, perdoar é só Deus. Eu tudo bem, a gente volta à amizade, volta a ser como era. Lógico, vai ficar aí Mas perdão é só Deus que pode dar. Mas ele fala que perdão é um ato natural nosso. E aí, a partir do momento que eu fui perdoado por Deus, eu tenho condições de perdoar o meu próximo. E aí eu preciso entender que é uma ordem que ele dá. Ou seja, é um imperativo que ele dá para que eu tome a decisão de perdoar. Então não é, Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, não colocou no meu coração ainda para perdoar você. O Senhor já deu a ordem para nós perdoarmos. Então basta tomarmos uma decisão de perdoar. Não adianta ficar achando que Deus um anjo vai descer, vai revestir a casa de poder, e vai acontecer o sobrenatural, e meu coração vai ser limpo, e aí eu vou ligar e falar, te perdoo. Não, é uma decisão. Perdoar é uma decisão. E também, tome a decisão pela unidade. Quando nós pensamos, a Bíblia diz assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Paulo não exige que tenham o mesmo pensamento, mas que promovam a unidade. O mesmo pensamento nós não teremos. Há coisas, por exemplo, no ministério da igreja que nós pensaremos diferente. Mas o apóstolo Paulo fala para que eles pelo menos concordem naquilo que eles querem fazer. E aí, a unidade. E aí que nós pensamos, por exemplo, o que traz o perdão? Primeiro fato que o perdão traz para nós
é a unidade. Nós estávamos afastados, não conversávamos, nós nos desviávamos uns dos outros, nós não sentávamos juntos, nós não participávamos das mesmas coisas, mas o perdão traz unidade. E eu já vi vários casos de pessoas assim, que depois de muito tempo perdoaram alguém, e aí no final da conversa perdemos tanto tempo longe um do outro, né? Poderíamos ter aproveitado mais, poderíamos ter convivido melhor, mas infelizmente nós perdemos tanto tempo, porque nós não estávamos preparados para perdoar, nós não tomamos a decisão de perdoar um ao outro. Então tome a decisão pela unidade, não tome a decisão pela divisão. Deus traz unidade, Deus nunca vai trazer essa divisão. Então se Ele nos ensina a perdoar e sermos perdoados, eu tenho que lutar pela unidade. O que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos os homens. O que depender de mim, eu vou ter paz com todos os homens. Tome a decisão de pedir ajuda. Não é tão simples assim perdoar. Não é tão simples assim procurar alguém que eu ofendi para conversar com essa pessoa e pedir perdão a ela. Eu tenho medo de me machucar ainda mais. Mas o apóstolo Paulo diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Ajude as duas. Oriente essas duas. Aproxime delas e chegue junto com elas a uma decisão. Não deixe sozinhas. Talvez sozinhas elas não vão conseguir pensar concordemente no Senhor. Então procure alguém para que auxilie na conversa, interceda por vocês e assim o perdão possa existir. É interessante que em algumas áreas da vida nós temos facilidade de fazer isso. Por exemplo, hoje tem as coisas de pequenas causas, que você tem um problema com alguém, que está há anos talvez ali correndo na justiça, e aí você vai lá, tem alguém ali intercedendo pelos dois, e vai lá em 5 minutos e resolve a sua vida. 5 minutinhos, resolveu tudo. Deve numa loja, está muito tempo devendo numa loja, e aí você não consegue pagar, e aí você quer negociar, vai lá em 5 minutos, alguém intercedendo. Não é assim? Os que devem agora ninguém concordou comigo. É assim. Mas, queridos, é desse jeito. Acho que era o Fantástico que um tempo atrás tinha, assim, como que era o nome daquele? O conciliador, né? Então, ou seja, levava o problema lá em 5 minutinhos, resolvia. Por quê? Porque tinha alguém intercedendo. Ali quebrou toda a vergonha, quebrou toda a revolta de quem não recebia, vergonha de quem não conseguia pagar. Ia lá, resolvia tudo em 5 minutos. Então, se não consegue sozinho, se não consegue procurar e resolver, procura alguém. Você pode ir lá, intercede por mim lá, conversa com ele, fala que eu estou triste, eu tomei a decisão de pedir perdão, mas eu preciso que ele me perdoe. E aí marca e vai lá e conversa. Não é que o próprio Cristo nos ensina em Mateus 18? Tem um problema com o seu irmão? Vai lá. Se ele não receber você, chame um outro irmão, vai lá e conversa. Então, se não deu certo, chama a igreja, vamos conversar todo mundo junto. Então, precisa pedir ajuda. Tome a decisão da alegria. O apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Já imaginou? Vamos colocar aqui numa situação. Eu e o pastor Ezequiel entrando em contendas. Imagina a situação. Vai durar uns 2 dias, né? Até eu procurar outra igreja, obviamente. Mas imagina os dois com problemas. E aí você vai chegar no domingo à noite, para a hora do culto, sabendo que eu e o pastor Ezequiel estamos brigados. Como que a igreja vai ficar? Qual que é o sentimento que vai ter no coração da igreja quando chegar e olhar e falar, como? Falando, mas aí do outro ali não conversa com ele, sentado no púlpito com ele, lá ainda canta junto os dois. Ou seja, a alegria vai deixar de existir. A alegria vai deixar de ser parte do culto a Deus. E aí quando nós pensamos quantas vezes nós nos entristecemos pelo fato de que nós perdemos a amizade desse alguém. Nós já não vamos à reunião da família mais, nós já não participamos de algumas programações da igreja, nós nos isolamos. Por quê? Porque faltou o perdão, tirou de nós a alegria de viver. Mas quando existe o perdão, pode ter certeza que a alegria vai voltar. O nosso coração volta mais leve. Nosso coração tira um peso das nossas costas tremendo
quando nós aprendemos a perdoar. E por último, e a mais importante delas, tome todas as decisões anteriores. Eu tenho orado, já tem algum tempo, eu não sei se vocês vão lembrar dos últimos sermões que eu preguei na igreja, mas eu sempre gosto de ouvir para poder corrigir e poder ler aquilo que eu já preguei. Mas a maior parte das mensagens que eu tenho pregado nos últimos 4 ou 5 meses, uma parte dele fala, por exemplo, de decisão. Tomar uma decisão na vida. Desde quando eu preguei lá de Deuteronômio, que o povo dava uma volta ali no monte, há 30 anos andava, há 38 anos, há 40 anos para entrar na terra prometida, eles estavam muito tempo no monte. E aí Deus fala, toma a decisão e entra. Ou seja, tomar decisão. O que tem faltado para nós é tomar decisão. E tenho orado muito em relação a isso, porque Deus tem dado pessoas, Deus tem colocado pessoas na minha vida, eu tenho tido algumas coisas na minha vida, no meu dia a dia, que tem essa questão da decisão. Como tomar uma decisão? E aí a gente tem que ter argumentos, tem que ter meios, tem que chegar a um consenso e falar, esse é o certo, é por isso que eu estou decidindo. Mas nessa situação aqui, todas elas eu preciso tomar a decisão. Não posso ficar esperando, não posso deixar o tempo passar, porque a ferida vai aumentar, a mágoa vai crescer, e vai chegar um momento que apesar do perdão existir, já não vou ter mais aquela alegria de estar junto, já não vou poder desfrutar de uma amizade, já vou ver que eu perdi muito tempo, e aí então aquilo vai, infelizmente, chegar um momento que não vai ter mais como ser restaurado. No seminário, nós tínhamos a decisão no último ano, de escolher em qual área nós iríamos fazer um estágio. Se era na área social, se era na área de aconselhamento, qual era a área que nós iríamos escolher. Eu escolhi na área social, mas alguns amigos meus escolheram na área da capelania hospitalar. E eles chegaram um dia contando a história de um senhor que já estava internado há muito tempo, doente, muito doente, e ali todo dia eles saíam ali na certeza que aquele senhor iria morrer. Sabiam que ele ia morrer a qualquer momento. Mas um dia esse senhor pediu para que chamasse o irmão dele. Que ele queria muito conversar com o irmão dele, que há muitos anos não conversava com esse irmão. Conseguiram encontrar, foi ao hospital, se a conversa entre eles foi sobre perdão, aquele homem saiu, o irmão dele saiu, ele faleceu. E a pessoa que era responsável pela área de capelania, chamou os seminaristas, conversou com eles, falou assim, isso é muito comum acontecer. A pessoa sofre, mas a falta de perdão não dá o momento da pessoa partir. Precisava ir lá. E quantas vezes nós já ouvimos histórias assim, nossa, foi o irmão dele chegar, faleceu. Foi a pessoa entrar, faleceu. Porque ainda tem aquela mágoa guardada no coração. E aí nós não precisamos esperar a morte para poder pedir perdão a alguém. Então, caminho do perdão, tomar a decisão de perdoar, tomar a decisão pela unidade, pedir ajuda, decisão da alegria e todas as decisões anteriores. É o que o apóstolo Paulo fala no versículo 1 e 2 aí, quando ele fala diretamente, rogo Evódia, rogo Síntique, e pede então para que o companheiro ajudasse elas nessa decisão. Alguém quer comentar alguma coisa, quer perguntar? Quer pedir perdão? Quer aproveitar? Mas aí a continuidade do texto, versículos 6 e 7, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Confiança em Deus em meio às preocupações da vida. Fora as mágoas, alguém tem preocupações? As duas aí, mas como confiar em Deus em meio às preocupações da vida?
ansiedade. Todo estudo eu gosto de começar com uma frase. Somente estudos assim de quarta-feira. Eu sempre gosto de começar com uma frase que de certa forma resume ou faz a introdução de tudo aquilo que vai ser falado. E quando eu preparava esse estudo, por que colocar alguma frase que explique a ansiedade? Tem necessidade de colocar uma frase que explique a ansiedade ou uma situação? Alguém aqui sabe o que é ansiedade? Depois que eu durmo, pastor, não sou nem um pouquinho ansioso. Só na hora que eu acordo, aí sim dá uma certa ansiedade. Mas a ansiedade pode ser causada pelo menos por 3 razões que o apóstolo Paulo coloca aí. Primeiro, excessiva preocupação em resolver problemas. Não é apenas uma preocupação em resolver problemas, mas é uma excessiva preocupação em resolver problemas. Uma preocupação, ou seja, você pode até ter alguns dias para resolver aquilo, mas você não consegue esperar aquele dia para resolver. Você precisa resolver agora. Tem que ser para ontem isso, senão, por que esperar mais alguns dias? Aproveitando que não tem internet, a Janaína não está assistindo. Por exemplo, estamos morando há 2 anos e 1 mês na casa do pastor lá que alugou para a gente. Tem uma copa que há 2 anos e 1 mês não tem cortina. Não tem cortina. Mas nós achamos uma promoção num site da internet da cortina. Chegou a cortina. Hoje é quarta-feira, chegou na sexta-feira à tardezinha. Ela falou assim, amor, não dá para colocar agora? Eu falei, não, tem que comprar o varão. Então compra o varão. Era tipo 10:06, assim. Eu falei, calma, Janaína, calma, eu vou comprar. Aí ontem ela comprou o varão. Você imagina como foi o meu dia? Ainda não coloquei. Provavelmente umas 11:30 você pode ir lá em casa que estará colocado lá. Ainda tem um casal que a gente vai conversar daqui a pouco lá em casa. E depois que eles forem embora, o vizinho vai bater esse barulho de furadeira. 2 anos e pouco. Pode esperar mais uns 2 dias. Mas não, tem que colocar agora. Então tem coisa na nossa vida que você esperou tanto tempo. Mas quando está chegando, a preocupação demais. Janaína, graças a Deus, ela melhorou muito na questão da ansiedade dela. Mas quando a gente namorava, ela comprava um negócio em 5 vezes. Na segunda vez, ela tinha pago tudo já. Eu falei, você está pagando juro 2 vezes, você pagou juro lá, ela não vai dar desconto daquilo que você pagou, você comprou em 5 vezes. Ela falou, não, mas vai que está na 5ª vez eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, então espera 2 meses e compra à vista e ganha descontinho. Mas, ou seja, a querer resolver logo todas as coisas. Gente, ela melhorou bastante, ela não fala essas coisas para ela. Relacionamentos conturbados. É interessante que a gente só foca a ansiedade naquilo que é preocupante, naquilo que é material. Uma das coisas que a gente vai falar aqui nos bens materiais, preocupação com conta, preocupação com problema. Mas nós esquecemos que o que pode trazer ansiedade são relacionamentos conturbados. Ou seja, quando as coisas não estão bem, não estão caminhando bem. Eu lembro quando o seminarista Rodrigo pregou, ele pregou nesse texto aqui, e ele falou exatamente isso, que o problema das duas estava gerando ansiedade naquela igreja. Então, fora que a questão, a preocupação de resolver problemas, e dentre eles aqui nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, quais eram as preocupações deles? A preocupação com o apóstolo Paulo, o que aconteceria com ele, o que seria da igreja, a situação das 2 líderes da igreja. Ou seja, quando os nossos problemas relacionais estão existindo, a ansiedade passa a existir. Nós nos preocupamos mais ainda. E aí a terceira é a mais atual aí, excessiva preocupação com coisas materiais. E aprenda uma coisa, nós não ficamos ansiosos por aquilo que nós precisamos. A nossa ansiedade vai para aquilo que nós não necessitamos. Por exemplo, a minha filha, quando a gente vai em alguma loja e tem brinquedo, ela fala assim, ela usa a frase, eu até falei aqui um dia, pai, eu preciso muito dessa boneca. Eu preciso muito, é a expressão que ela usa. Aí eu falo para ela assim, filha, você chegou feliz aqui? Aham.
então significa que até agora você foi feliz sem ela. Você não precisa dela para ser feliz. E aí, ou seja, nós temos o pão nosso de cada dia. Quando a gente busca coisas a mais do que o pão nosso de cada dia, Jesus fala, não andeis ansiosos por aquilo que você vai vestir, vai comer, vai beber. Isso você tem, o seu pão de cada dia você tem. Mas a ansiedade é gerada por aquilo que eu almejo ter um dia. E aí, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E é por isso que antigamente nós não ouvimos falar sobre ansiedade. Não era comum, por exemplo, a pessoa estar com depressão. A pessoa era uma pessoa ansiosa demais. Por quê? Porque o cafezinho da manhã, o pãozinho caseiro, era o que precisava. Mas nós andamos ansiosos porque nós precisamos colocar o melhor na nossa mesa. Nós precisamos pagar por aquilo que é o mais caro. Aquilo que talvez, como as crianças são, brincam um dia, 2 dias. Tem esses sites aí de vendas de negócios usados. É impressionante como eu olho lá e falo, Janaína, dá uma olhada que estão vendendo de novo. E assim, o comentário é 3 meses de uso, 2 meses de uso, seminovo, está na caixa. Por quê? Porque foi naquela empolgação para comprar, não teve utilidade nenhuma no primeiro dia, colocou para vender. Porque não era necessário para a sua felicidade. Mas o que gerava ansiedade na igreja de Filipos? Primeiro, a preocupação com a vida de Paulo. Aquilo que nós falamos no começo dos estudos aqui na carta, que eles diziam, Paulo está preso, pode morrer a qualquer momento, o que vai acontecer com a igreja, quem vai pregar o evangelho, quem vai ser nosso representante? O apóstolo Paulo responde, olha, a minha prisão se transformou em algo ruim, em algo bom, porque todos estão ouvindo falar do evangelho, todos estão aprendendo do evangelho, a igreja está pregando com mais vontade o evangelho. Então aquilo que talvez pudesse frear o evangelho, pelo contrário, isso empolgou a igreja a pregar. Mas a igreja tinha preocupação. A preocupação com bens materiais, a necessidade, quem está precisando, o que está acontecendo. E relacionamentos conturbados. As 3 realidades que nós vimos lá, isso também gerava ansiedade na igreja dos filipenses. E quais são os frutos da ansiedade na nossa vida? O primeiro deles, estrangulamento. A palavra ansiedade traz essa ideia, tirando o sentido da pessoa excessivamente ansiosa. É um aperto incontrolável no coração. A tradução mais literal de ansiedade é estrangulamento, sufocamento. A pessoa se sente sufocada. Não é assim? Um aperto no coração, parece que a respiração não vem, não consegue dormir, não consegue fazer nada porque está preocupado com alguma coisa. E aí vem aquela falta de ar, aquele vazio que não consegue entender, não consegue explicar. Por quê? Porque é ansiedade. O fruto dela é um sentimento de estrangulamento. Segundo fruto, enfraquecimento. Ela rouba nossas forças e capacidade de tomar atitudes e decisões corretas e pensadas, o que nos levará a situações perigosas. Tira de nós a força, tira de nós a capacidade de avaliar as coisas de uma maneira correta. Nós tomamos decisões precipitadas. Isso pode nos levar a caminhos mais perigosos ainda. Aquela velha ilustração que eu sempre falo aqui. Uma criancinha vê uma bola para dentro do portão e ela vai com tanta sede pegar aquela bola que ela bate as pontas dos dedos na bola e ela vai para mais longe. Aquilo que talvez fosse um objeto de brinquedo dela, de diversão, de repente virou ali uma ansiedade, uma preocupação, um problema, porque agora lançou para mais longe ainda. E aí o que nós fazemos? Quando nós trocamos as mãos pelos pés. E aí quando a gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, tem lá a guerra de Josafá, tinha que enfrentar Senaqueribe. E a estratégia de Deus é, sai para o combate, o povo é mais poderoso que vocês não têm condições de lutar contra eles. Vai. Quando eles chegam no lugar da batalha, a ordem de Deus é, ficai parados. Fiquem parados. E se um dia eu fizer uma tradução da Bíblia, eu vou colocar nesse texto da seguinte forma. Por favor, não atrapalhem aquilo que eu vou fazer por vocês. Não atrapalhem.
Basta a gente ver todo momento que teve a ansiedade, a Abraão, o que aconteceu, Deus prometeu um filho para ele. Nós sabemos que o mundo ainda tem toda essa guerra por consequência da ansiedade, da pressa. O enfraquecimento acabou tomando atitudes precipitadas. E incredulidade. É uma via de mão dupla, pois quando deixo de confiar, torno-me ansioso. E quando sou ansioso, não consigo confiar. A ansiedade é um grito de nossa incredulidade. A ansiedade é um grito da nossa incredulidade. Jesus repreendeu todo o tempo os discípulos. Por que vocês estão andando ansiosos? Falta fé para vocês. Então, a ansiedade é um grito da nossa incredulidade. E aí nós sabemos que Deus vai fazer, Deus já nos deu prova que vai fazer, mas nós continuamos ansiosos, continuamos preocupados. E não tem nada mais humilhante do que alguém chegar para nós outro dia e falar assim, eu falei para você. Eu não mandei você esperar? Não era para confiar? Então, por que ficou assim? Aí, agora que você fez, né? Aí vem aquela ladainha, né? Como dizia minha avó, né? Vem um monte de ladainha lá. Por quê? Porque nós não confiamos na hora que nós deveríamos confiar. Não andeis ansiosos, é a ordem do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas é interessante que ele utiliza aí 3 expressões. A primeira, petições. E senhor advogado, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Petição é um requerimento formal a uma autoridade, baseada na lei ou na promessa. Ou seja, aquilo já é seu. Você tem, de certa forma, a lei mostra para você que é um direito seu. E aí você simplesmente vai pedir para quem pode liberar isso para você. Então você vai a uma autoridade, coloca lá, ó, eu vim aqui e estou fazendo uma petição. O que é uma petição? É um requerimento formal a uma autoridade, baseada na lei ou em uma promessa. É o que Paulo está dizendo. Você vai levantar uma petição a Deus. Deus fala que vai dar a você o pão de cada dia. Deus fala que vai cuidar de você. O zelo de Deus vai proteger você. Então, por que andar ansioso? Eu apenas vou pedir algo a Deus, algo que Ele já está para me abençoar. Estou apenas pedindo a súplica. Requerimento para receber um favor ou uma graça. Você vai pedir algo, requerer alguma coisa, um favor de alguém. Então você vai pedir ao Senhor, Senhor, cuida, Senhor, sustenta, Senhor, dá graça. Então aquilo que talvez aos seus olhos você não mereça, mas você vai fazer uma súplica a Ele. Ações de graças. É uma declaração de que temos certeza de que Deus já está agindo em favor de nossa causa apresentada. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, petições, súplicas com ações de graças. A ação de graça é a principal parte que o meu coração não vai ficar ansioso. Porque se eu pedir algo e não render graças na certeza que Deus vai me dar, a minha própria oração é mais um motivo de vai gerar uma ansiedade. Porque eu vou orar e já vou sair procurando as coisas. Deixa eu ver se Deus está fazendo. Deixa eu ver se Deus vai fazer. Deixa eu ver se Deus vai responder. E aí você começa a tentar achar respostas do seu jeito. E aí a resposta de Deus não chega. E você então começa a ficar mais ansioso ainda. Então o apóstolo Paulo fala, ora, entrega nas mãos de Deus, mas já agradeça. Porque Deus vai fazer. O Salmo 5, versículo 3, ele vai dizer da seguinte maneira. De manhã, apresento a minha oração e fico esperando. De manhã, levanto a minha voz, apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, não estou ansioso. Eu fiz o meu papel. Eu fiz o meu dever de orar, demonstrando que eu confio no Senhor. Agora eu vou simplesmente esperar aquilo que o Senhor vai fazer. E queridos, esse é o caminho que nós devemos percorrer. Ações de graças. E qual é o fruto da confiança em Deus? Nós já vimos os frutos da ansiedade. Mas quais são os frutos que o apóstolo Paulo fala da confiança em Deus? Primeiro, experimentar o que não podemos compreender. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração.
Nós iremos experimentar o que nós não podemos compreender. É diante da luta, é diante da dor, é diante da perda, que nós vamos suplicar a vontade de Deus e nosso coração sairá em paz. Como? Excede todo entendimento. Não tem como explicar isso, não tem como definir isso. A certeza que eu tenho é que Deus está agindo, que Deus está fazendo. E aí quando nós vamos conversar com alguém que está enfrentando um problema muito maior do que qualquer problema nosso, e aí você vai visitar aquela pessoa, você vai com um olhar já entristecido, vai olhar tendo compaixão dela, de repente você vem aliviado, porque aquela pessoa demonstrou uma atitude de fé tão grande, que aquilo trouxe paz ao seu coração também. Então são situações na vida que nós não conseguiremos explicar por que nós tivemos naquele momento tanta tranquilidade, tanta paz. Esses dias alguém contou para mim, viu uma reportagem de duas crianças, a van foi assaltada, e ainda tinha duas crianças, e o ladrão não sabia que as duas crianças estavam ali. E aí um ali, o que era o mais velho, segurou outra criança, mandou ficar caladinho lá no fundo da van, fica quietinho. Aí quando o ladrão chegou no lugar, saiu da van, ele pegou o celular, ligou para os pais, falou onde estava, os pais foram e pegaram, junto com a polícia, e prenderam os ladrões. A tranquilidade dessa criança de se aquietar até o momento certo para ligar para os pais, e aí os pais irem até lá e poder resgatá-los. E aí então entender que diante da tribulação, um mar agitado, eu estou em paz porque eu orei. Coloquei nas mãos de Deus. E Deus tem o melhor para a minha vida. Segundo fruto, proteção no que temos de importante. Paulo diz que seus corações seriam guardados. E sendo a fonte da vida, não devemos permitir a amargura e medo formados pela ansiedade. Amargura e medo formados pela ansiedade não estará no nosso coração. Então o apóstolo Paulo diz, guardará o vosso coração. O que Jesus fala que devemos guardar acima de tudo? Guarda o seu coração. Isso todas as vezes que eu mando parabéns para alguém, eu falo que Deus guarde o seu coração. O nosso coração deve ser guardado. E aí quando nós pensamos em tudo aquilo que falamos da mágoa, gerada pela ansiedade, tudo aquilo que pode entrar no nosso coração, tirar de nós a fé, o apóstolo Paulo fala que quando nós oramos, buscamos a presença de Deus, Deus guardará aquilo que nós temos de mais importante, o nosso coração. Nós não ficaremos atribulados. E por último, agiremos de forma racional. E a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade tira de nós qualquer possibilidade de vermos claramente as situações que nos cercam. Porém, quando oramos, é tirada de nossa mente toda a obscuridade formada pela preocupação, dando-nos condições de optar pelo correto. Ou seja, é diante da oração, é diante da súplica, aonde ações de graças vai guardar a minha mente, o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Vai me manter racional diante das adversidades. Diante de situações que eu poderia perder a fé ou tomar atitudes precipitadas, a minha mente estará guardada em Cristo Jesus. Ou seja, eu não vou agir de forma irracional. Eu vou agir de forma racional e eu vou ter a certeza da vontade de Deus na minha vida. Então, a confiança em Deus em meio às preocupações da vida. Desafios nós temos. Os desafios que nos trazem preocupações. Mas a recompensa é que eu posso confiar em Deus. Então, tema da série, Desafios e Recompensa, Servir a Cristo. Nós não estaremos livres de problemas. Mas nós temos a certeza que mesmo em meio às tribulações, aos problemas da vida, nós poderemos confiar em Deus. E a recompensa é, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então que sejamos um pouco menos ansiosos e um pouco mais confiantes e que possamos aprender a perdoar e pedir perdão o tempo todo.